Besties! Quem sou eu? Rose Borges de volta aqui, gente. Mais um episódio do Todas Podem Team. Heloísa Félix. Oi, gente! Apresenta seus convidados. Hoje estamos Não, aqui. antes de apresentar, o que tem que fazer? Você tem que se inscrever, compartilhar, comentar Curtir, e ativar o sininho. né? E a gente tá hoje com umas pessoas especiais, né? Sim. Angel Mesquita e o Kalan. Olá! Oi! Câmera lá, dá tchau. Fala oi, gente. Oi! Ele, pra começo de conversa, ele tá tímido, mas já ele se tá com solta. E falou ali que vergonha. tava nervoso, né? É, agora vai ficar famoso, né, filho? E a gente vai contar um pouquinho de como foi sua trajetória, tanto, né, como mãe Sim. e agora como empreendedora. Falar tudo que vocês quiserem saber. A gente também vai falar como foi importante, né, o apoio familiar todo que você teve Total. quando você engravidou. Vamos começar lá de trás, Bora. da sua adolescência, né, já que a gente está aqui para dar dicas para adolescentes. Sim, sim. Vamos falar como foi isso? Você estava namorando? Como é que foi? Vou contar tudo. Inclusive, o Calma vai ficar sabendo de algumas coisas aqui nesse podcast. Que ele sabe, assim, por cima, né? Mas Aham. é importante também ele ouvir toda a história. Bom, eu engravidei aos 17 anos e fui mãe, de fato, aos 18, né? Quando eu Aham. tive o Cauã. Foi muito difícil porque A menina, uma né? menina, assim, eu me considero... Eu olhando assim pra trás, eu realmente me considerava, assim, uma menina que... Um pouco antes de engravidar, eu ainda brincava. Pra terem noção. Claro, já tinha namorado e tudo, mas eu ainda brincava. E eu não tinha uma boa relação, assim, com a minha mãe de conversa, de... Sabe? Essas coisas que a gente precisa ter, inclusive... Fica a dica pra você e pra todas as adolescentes aí que tenham esse tipo de conversa com as mães. E meu pai era muito rígido. Rígido, assim, nível máximo. Então, quando eu fiquei sabendo que eu tava grávida, foi muito difícil. Muito difícil, porque meio que eu fiquei naquela. Poxa, minha mãe não sabe nem que eu perdi a virgindade ainda. E meu pai é muito rígido. Então, pra contar pra eles, foi um processo bem doloroso. Minha mãe, de início, ela ficou ríspida comigo. Ela acabou ficando muito chateada mesmo. Mas mãe é mãe, né? É. Acabou que ela foi. Deu um mês, ela já tava escolhendo o nome, já tava Eu lembro que, né, pronta. numa fase, assim, dos 15, acho que dos 15, a minha mãe não conversava, assim, não perguntava muita coisa e nem não tinha, né, essa proximidade toda em relação a relacionamentos, Uhum. mas ela falava assim, eu não quero que você engravide, eu não quero que você Então, engravide, se você engravidar, você não vai conseguir focar nos seus estudos, você não vai conseguir cumprir o seu objetivo, né? Não que uma gravidez seja uma coisa ruim, sim. mas para a idade que era para a gente estar, né, se preparando melhor para a nossa fase adulta, porque aí sim que seria a hora mais correta, né, Exatamente. de escolher isso. Então, eu lembro dela falar todo dia isso. E ela me assustava, porque ela falava assim, se você engravidar, você tá muito nova, seu útero não vai aguentar, você vai morrer. Meu Deus. Ela foi pro lado mais É. Então, eu terrorista. ficava, meu Deus. Então, não que elas estivessem erradas, mas é a forma como se fala e a falta de diálogo. Sim. Porque nessa falta de diálogo, eu meio que aprendi na vida a É, fazer as coisas, aprendeu. da doida. Então acabou acontecendo, mas foi a melhor coisa da minha vida. Porque ele é literalmente a minha vida. Então essa fase, assim, ela foi bem complicada, mas não tenho do que reclamar nem do meu pai nem da minha mãe, porque os dois, assim, acabam Teve esse apoio, né? total. Nunca Que me é deixaram faltar importante. nada, nem no nem durante a gravidez, nem no pós, até hoje. Eles me ajudam muito nessa questão. Então, assim, sou muito grata, muito grata. Mas naquele momento, o que que você pensou? Como é que foi você descobrir que estava grávida e como é que foi você chegar em casa com isso? Então, na época eu namorava o pai dele, o Marcos.
E eu lembro, 2 meninos, né? Eu tinha 17 e na época ele já era maior de idade, ele tinha 19. Mas eu lembro que, imagina, 2 sem ter onde, onde cair morto, assim. Então, nós ficamos muito nervosos e eu lembro dele chorar muito assim e falar: "Não, mas a gente vai dar um jeito". Ele também sempre me apoiou, sempre quis muito o Cauã. E eu só pensava assim: "Caraca, e os meus sonhos? Que que eu o que que eu vou fazer da minha vida? Eu sou uma menina, não tinha nem terminado o ensino médio. Não tinha terminado o ensino médio. E aí eu lembro que eu ia pra aula e a barriga começou a crescer e eu ficava envergonhada. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou contar? Só que o pessoal foi. Você descobriu, já tava de quanto tempo? Eu descobri bem no início. Ah. Tinha 6 semanas. E Bem você contou logo também? pra minha mãe. É porque assim, a minha mãe, eu sempre menstruava junto com ela. Então ela que sempre ficou encarregada dessa coisa de absorvente e tudo mais. Então ela notou. Falou assim, Sentiu falta. opa, essa garotinha não usou esse mês. E foi aí que ela começou a desconfiar. E ela falava, tu tá grávida? Eu não acredito, tu tá grávida? Eu não acredito. E foi. Com 8 semanas, eu e ela, a gente foi fazer um ultrassom e tava lá, a confirmação. Nossa. Mas eu descobri mesmo com o pai dele, na casa da bisa dele, lá em Goiânia. Com aqueles de De, palitinho, de, de assim. farmácia? Uhum. Mas assim, eu só pensava nisso, ensino médio e faculdade, porque o meu pai, ele sempre prezou muito essa questão de estudo. Então, eu ficava nessa. Será que acabou a minha vida? Porque o que você mais escuta quando você engravida na adolescência é: você acabou sua vida, você não vai mais conseguir estudar, você não vai Não conseguir vai fazer ter um isso, fazer futuro aquilo. bom, né? Exatamente. Porque assim, eu volto a repetir, não que seja uma coisa ruim a gravidez e seu filho, com certeza hoje, né, Uhum. é um dos motivos de maior felicidade. Mas essa fase da adolescência, ela é muito complicada. Porque você não tá, assim, também não que você não soubesse que gostasse do seu namorado na época, mas uma fase que você não tem certeza de nada, né? Nada. Tanto que depois vocês ainda ficaram juntos. Então, com 7 meses de gravidez, a gente acabou terminando. Mas a nossa relação sempre foi assim, sempre foi ótima. Claro, eu sofri, ele sofreu, porque a gente se gostava, só que aconteceram algumas Duas coisas. crianças também, né? Exatamente. Muita imaturidade. Exatamente. Tanto minha quanto dele. Nós terminamos por falta de maturidade e logo depois, com 7 meses de vida do Cauã, ele foi para Miami, foi morar fora. Mas tivemos as nossas questões por muitos anos, mas sempre colocamos o Cauã na frente de tudo. Uhum. Então, hoje somos amigos, parceiros, né? Assim, em relação pai e mãe. Mas foi difícil chegar até aqui, porque desde de adolescência é difícil você entender. Imagina você todo nessas questões de escola, faculdade, pai cobrando, mãe cobrando, término de relacionamento, você grávida, o pai Super do seu sensível, né? filho não tá com você e depois vai embora. Eu me vi sozinha. Eu me vi sozinha. E a minha jornada, ela nunca foi linear, nem na gravidez, nem até hoje ela nunca foi linear. Então eu lembro de me sentir muito, muito sozinha, por mais que eu tivesse rodeada de pessoas. Mas ao mesmo tempo eu tentava enxergar que eu precisava ser amiga do pai dele, Uhum. por ele. É porque Independente. seria a melhor forma de vocês cuidarem, né? Exatamente. Exatamente. Mas o que que você achou que mudou? Assim, você teve que mudar de planos, quer dizer, mudou tudo, na verdade, né? Tudo, absolutamente tudo. Mas você tinha algum sonho que você deixou? Você teve alguma coisa que você não conseguiu fazer porque você tinha que cuidar dele? Sim, Porque sim. assim, o que eu tô querendo alertar é que nessa fase, não, volto a repetir, não que seja uma coisa ruim, Uhum. mas é uma fase que ou você se dedica a ser mãe, ou então você não tem como priorizar você apenas, né? Você tem uma pessoa ali que vai depender de você Depende. 100% por um bom tempo.
Então, assim, Exatamente. o alerta aqui é justamente da gente falar sobre o que você passou, para que algumas, né, mulheres se inspirem e Uhum. mudem o foco, né, também um pouco. Não, eu falo assim, essa é a minha história e que eu não recomendo. Entende? Aconteceu comigo, se acontecer com você, vai em frente, você vai ter a sua vida e tudo mais, mas é uma coisa que eu falo assim, não tem como, te Sim. prende, você deixa de fazer coisas. Eu tinha outros planos, outros sonhos, como eu imaginava que eu ia terminar o ensino médio, eu ia ficar quantos anos precisasse num cursinho para eu entrar na faculdade de medicina. Uhum. Olha o giro que a minha vida deu, entendeu? E você Então, teve que assim, adiar, inclusive, a entrada na faculdade, né? Porque você estava terminando o ensino exatamente. médio e depois você... Imagina, amamentava, tudo, 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 tudo. Era eu que fazia. Minha mãe me ajudava, claro, mas assim, a responsabilidade do filho é toda da mãe. E eu sempre fui a mãe que não abdiquei de nada. Então, né, falando por mim, eu queria estar ali, eu queria participar, eu queria isso, eu queria aquilo. Então, acabou que eu fui deixando as coisas e fui entrar na faculdade já com 21. Foi, 21. E comecei direito, a gente já tava morando em Curitiba. Mas assim, o que eu posso falar pra vocês é, essa é a minha história, eu não recomendo, porque sim, não vou falar que os seus sonhos não vão ficar de lado, porque eles vão durante um tempo, pelo menos. Principalmente se você não tiver rede de apoio, que é o que acontece na maioria dos casos. Sim. Eu tenho amigas, grandes amigas, que elas têm outra pessoa. Então, muito cuidado mesmo. Até porque ter um filho, mesmo hoje, eu com mais de 30, Aham. a gente pensa, porque também a gente já teve, né, essa experiência, mas a gente pensa exatamente, caramba, é uma outra pessoa que vai depender aí por uns 10 anos exclusivamente só dos pais. Então tem que estar preparado, né? E a Exatamente. Não adolescência tá. não tem Eu como, acredito não tem que como. a gente nunca vai estar preparado, né, na verdade, É, mas assim, na adolescência é uma coisa assim que, caraca, que dificulta mais. eu olho hoje e falo assim, como que eu dei conta? É. Como que eu dei conta? De verdade mesmo. Então, se eu puder sentar numa roda assim só de adolescentes, e esse espaço é muito bom pra falar isso, é que não se espelhem nessa história, porque é bem difícil mesmo. Tudo tem seu tempo, calma, vai tudo se ajeitar. E qual É. você acha que foi suas maiores dificuldades com a gravidez? Foi você estar sozinha ou ter que adiar seus sonhos? Caraca, foram tantos, mas eu lembro alguns eu já citei, mas eu lembro de um muito forte que eu sentia, era o olhar mesmo do pessoal, sabe? Julgamento. Exatamente. Os olhares tortos, aquelas frasezinhas de efeito que machucam. é, Dentro da família, inclusive. Dentro da família, eu vou te dizer que eu sentia mais de uns de dentro da família do que De de fora. fora. Impressionante. Impressionante. E eu lembro também de olhar para as minhas colegas de escola, né, na sala, assim, e olhar e falar assim, caraca, elas vão ter o destino. Na época, né, eu pensava assim, o destino totalmente diferente do meu, cara. Totalmente. Tinha umas meninas, assim, que eu vi até uma certa imaturidade e que eu já tinha a maturidade que eu tava construindo por estar grávida. Que eu olhava, assim, meio que até torto, porque eu já achava elas menos maduras. Então, assim, era um conflito muito presente, assim, na minha cabeça sobre tudo. Então, eu lembro que o meu emocional foi o mais difícil. O mais difícil não sei se a palavra é consertar, mas de De encarar, lidar. sabe? É, exatamente. E daí, quando ele nasceu, você foi morar sozinha com ele, ou você sempre estava com o apoio da sua mãe ou do seu pai? Então, na época, nós morávamos em Goiânia, eu, ele e minha mãe. Quando ele tinha um aninho, nós fomos pra Fortaleza, que é onde meu pai mora com os meus irmãos. E aí, lá nós ficamos um ano, mais ou menos. Assim, nossa vida aí pelo Brasil, ela é bem... Nós já moramos em muitos lugares. Aí depois eu Mas voltei. por conta de trabalho?
Era porque, no início, porque meu pai mudava e minha mãe mudava. E depois foi por escolha mesmo. E hoje, de volta pra Brasília, foi pro trabalho. Mas aí a gente foi pra Curitiba depois, morou com a minha mãe. Eu sei que eu fui morar com ele, só eu e ele mesmo, foi em São Paulo. Ele já tinha 5 anos, quando morou só eu e ele. E foi uma experiência e tanto. Uma experiência e tanto também, porque, caraca, com ajuda já é difícil. E sozinha, então, tornou mais difícil ainda. E aí, Cauã? Vamos conversar. Com essas mudanças radicais de onde você morou, você tem muitas memórias por onde você passou? Por exemplo, de São Paulo. Você lembra de muita coisa? Por que você tá com o negócio na boca? São Paulo? São Paulo eu não lembro muito, não. Ele era muito pequenininho. É, São Paulo ele tinha 5, não vai lembrar. Eu fui pra casa do meu primo, né, mãe? Paco. É, É uma memória, e aí, que resgatou? E você gosta de conviver só com a sua mãe? Como é conta que aí. é? Ela é meio doidinha. Mas a gente brinca, ela desce lá pra academia, eu fico jogando bola. Só isso, meu filho? Só isso que é conviver com a mamãe? Faz comida. Mas ela é sua amiga, você confia nela. Meu filho. Ela cuida bem, te leva pra escola. Conta tudo pra mamãe. Eu tiro nota boa na escola também. É um pré-adolescente. Tá com quantos anos, Carla? É 9. Oh, meu Deus, é um bebê! Ai, mamãe. Ih, gente, é envergonhado, mas vai sair uma coisinha daí, né, Gabi? Só não. Só não? Então conta como é que é conviver. Bom. Só isso? Do que você mais gosta? Dela? É. É legal. A gente assiste filme. Fala assim, a mamãe dá uma surtadinha às vezes. Não. Mas é muita coisa pra mamãe fazer, né, em casa. Conta aí. O Faz faxina. que mais? Arruma minhas roupas. Enquanto eu tô assistindo lá no sofá. Você não ajuda, não? Às vezes. Limpa a pia. Lava a pia. E o seu pai morando lá em Miami, como é que é isso? Como que você se sente? Eu? É. Distante. E você tem saudade? Muito. Oh, sabe? Ele tava aqui, né, no aniversário dele. Foi. Ele veio no aniversário em outubro. Ixi, Maria, quando ele vai embora, fica só a saudade, né, amor? Mas tem contato. Hoje em dia tá fácil, né, de falar por chamada de vídeo. É. E daqui uns dias eu tenho certeza que ele vai mandar você. Vai ter condições de te buscar, né? Ou de mandar você ir, porque a Elo já pode viajar só. Meu passaporte tá liberado. Então, essa questão do passaporte dele a gente tá tentando resolver há algum tempo, porque quando ele vem, ele esquece de deixar o papel assinado, e aí ele deixou uma vez, só que a gente esqueceu de ir no cartório, e enfim, bolou. Mas esse ano vai sair, e eu acredito que no final do ano o Cauã vai... Mas a sua dificuldade como mãe sozinha, né? Que a gente estava falando. Porque você teve que assumir isso, né? Assim que terminou o relacionamento. E hoje eu vejo que sua correria, que é, né? Tem horário para comer, tem que deixar na escola, tem que buscar, e tem tarefa para fazer. Como é que você administra isso junto com a sua carreira agora, né? Que você tá voltando. Exatamente. Não administro aquela... Não lido Não com nada. administro nada. Na verdade, tem que ter, né? Eu tenho que ter uma rotina, porque senão eu não dou conta. Porque imagina, eu cuido da casa, eu cuido dele, eu cuido da educação dele, escola. Agora, minhas mentorias, tudo depende de mim. Então, assim, o que eu tento fazer mesmo é uma rotina, porque senão eu surto. De vez em quando eu dou uma surtada, imagina se eu não tivesse essa rotina, se eu não tivesse uma programação. Então, a minha maior dificuldade é realmente administrar tudo. Porque é difícil, cara, é difícil. Porque eu sou literalmente sozinha. Minha mãe, ela mora aqui hoje em dia. Mas ela também tem as coisas dela, então... Mas a gente tem que levar em conta também que às vezes a gente não dá conta de tudo, Não, né? e E nunca. tá tudo bem. E nem tem que dar, né? Porque Não, assim,
Eu escutei até de uma amiga minha que ela é bem elétrica, né? Ela faz muita coisa. Até mandar um beijo pra ela, Amanda. Ela passou no, ela, o que ela mais queria era passar em concurso. Ela passou. Hoje ela é policial civil. Mas ela não para, ela tá sempre atrás de estudar, de melhorar, enfim. E aí, esses dias, ela tava falando pra mim que no dia que ela para pra assistir uma série, ela se sente culpada. Menina, eu tenho isso. Eu tenho isso também, porque principalmente agora essa nova era, né? Essa nova geração, ela é muito assim, você tem que isso, você tem que aquilo. Inclusive, eu falo muito para as minhas seguidoras, calma, respira. Foca em uma coisa e tenta dar 100% ali naquela coisa, porque se você também atira para todo lado, você quer fazer tudo e todos, você vai surtar. Tanto que a ansiedade, ela é a doença do século. Ansiedade e depressão, porque você se coloca num lugar de culpa, de eu tenho que ser produtiva e produtiva e produtiva, e você vai dar uma. Vai ter hora que seu cérebro vai dar uma bugada que pra você voltar vai ser difícil. Tem uma dica muito legal que eu aprendi com isso, que é priorizar tudo aquilo que você pode resolver em 5 minutos. E aí você vai resolvendo tudo aos poucos, e aí quando você vê já tá. Eu tenho meio que um método, né? Você pega ali, eu faço uma lista de prioridades enorme, porque tudo eu vejo como prioridade, na verdade. Só que, por exemplo, no dia, 3 grandes prioridades que eu preciso dar atenção. Eu vou lá e dou check. Se as outras eu não conseguir, amanhã é um novo dia. Porque senão. A gente tem que achar o equilíbrio, na verdade, entre, assim, a não exaustão, né? De você querer ou não pensar que tem que ser produtivo o tempo todo. E também a procrastinação, de você ficar empurrando e deixando para depois. Eu tive uma época que eu tinha muita dificuldade, assim, de realizar tarefas. Então eu ficava assim, não, eu tenho tempo. E no fim das contas, isso aí vira uma bola de neve e a gente acaba não tendo tempo. E vai acumulando. Acumulando. Exatamente. Realmente, tem 2 lados. Você tem que realmente. Você tem que ser produtivo. Mas você também tem que saber parar. Porque se você não é produtivo, você entra ali nos 99% da população que não são produtivas. Mas é verdade. Porque 1% hoje em dia tem sucesso, que isso, que aquilo. Mas se você acaba ficando só nessa ideia de, eu não dou conta de tudo, lugar de vítima. Vítima. Eu não tenho uma câmera boa, vítima. Na verdade, você começa a inventar desculpas pra não realizar nada, né? Fica nessa, tipo, não, mas aquele guru lá falou que eu não preciso. Então a gente tem que falar sobre isso, que é a questão das redes sociais. Você como influencer, eu vejo muita, tanto que eu não sigo nenhuma influencer. Respeito, acho que cada um, né, Sim, tem as suas escolhas. Pode ser que isso, sei lá, mude a vida de alguém. Enfim, não tô aqui pra julgar, não me cancelem por isso. Mas é porque eu fico pensando na perfeição que elas querem passar de uma vida que é ilusória, assim. Eu não vejo ninguém tendo conta para pagar. São poucas as que mostram a realidade. Mas mesmo assim, elas criam assim uma atmosfera de que é tudo lindo, é tudo fácil, é só ir ali, você tem patrocínio, você tem não sei o quê. E como é que é isso na verdade, de verdade, assim? Porque você ficou um tempo fora. Não sei por que você vai explicar. Bom, desde o do início, assim, para ter um contexto. Meu pai é juiz, só para ter um contexto, né, do início de tudo, pra vocês entenderem. E eu sempre senti na minha cabeça meio que uma obrigação de seguir os mesmos passos. Então, eu entrei na faculdade de Direito, só que no meio eu fui percebendo, falei, caraca, isso não é pra mim. Só que o medo de falar, pai. Então, e meu irmão já fazendo Direito, o Yuri, hoje é formado, advogado, maravilhoso, inclusive.
E eu ficava naquela. Teve uma época que eu virei pra ele e falei assim, vou trancar. Ele ficou meio assim. Aí tudo que eu falava é aquela mentalidade, né? Como ele já tem uma carreira consolidada, não sei o quê. Aí tudo que eu falava, ele vai morrer de fome. Vai morrer de fome. Você é passar dentista. fome. Vai passar... Eu lembro da minha mãe falando isso, Deus. que a gente tinha que ser funcionário público, de qualquer jeito. Hoje eu sou, né? No final das No contas. final das segui. contas, eu acho que fica na cabeça. É difícil você tentar não agradar as pessoas que você, de alguma forma, admira, as pessoas que você respeita. Eu vejo isso pelo Cauã. Porque ele quer ser... Você quer ser? Falei. Gamer. Ele quer ser gamer. E aí, eu me vejo muito hoje no meu pai. Por quê? Quando ele fala isso, me dá um medo. Eu fico pensando, caraca, mas já tem tanto gamer, já tem tanto isso. Filho, vai ser cirurgião. Mas tem tanto tudo no mundo Exato. que, assim, eu escutei uma coisa, se eu não lembro de quem. Alguém que eu entrevistei aqui. E ela falou assim, acho que foi a Natália Bittencourt, linda ela. Ela faz a Hora da Venenosa aos sábados, lá na Record. Uhum. É. E ela falou assim, olha o tamanho do céu. Quantas estrelas cabem no céu? Uhum. Ui. E é sobre isso, assim, não quer dizer que tenha tanta gente em uma certa área que você não possa se destacar. Tem espaço para todo Exatamente. mundo, né? Só que quando eu me pego falando isso pra ele, eu me vejo lá no meu pai. Aí eu tento dar uma segurada, porque não dá pra você definir o que o seu filho vai ser, o que ele E aí a sua pretende. escolha foi... Então, aí eu cheguei a me matricular em nutrição, também abandonei, porque eu falei, também não é pra mim. E foi, porque assim, eu não cheguei a falar, mas o meu canal no YouTube, ele foi aberto quando ele tinha, acho que foi por aí, quando o pai dele foi pros Estados Unidos. E aí eu abri em 2014, foi 2014. Então a minha jornada no digital já começou lá atrás. E aí, quando eu me peguei nessa de, putz, não gosto de direito, nutrição também não me pegou, o que eu gosto é de comunicação. Comunicação, e foi que eu dei um gás no Instagram. Só que, olha a importância do que a gente estava falando lá atrás dessa questão de gravidez na adolescência. Como eu já tinha perdido muitas coisas, como eu pulei muitas etapas, o que aconteceu? Chegou o acerto, né? Uhum. Eu me vi completamente perdida. Foi há 2 anos atrás. E bateu. Falei, caraca, eu gosto disso, mas ao mesmo tempo eu larguei o direito. E eu não tenho renda ainda. E às vezes eu faço uns bicos aqui, porque eu sou boa no que eu faço, dentro do marketing, mas não, eu tô totalmente perdida. E eu consegui ver isso na terapia, e foi por pular etapas. Uhum. E foi aí que eu sumi. Sumi do Instagram, que era... Eu já tinha abandonado um pouco o YouTube, sumi do Instagram. E eu falei, agora vai ser a hora de olhar pra mim. Que foi quando eu vim pra Brasília. Aconteceram também uma série de coisas que só Deus na causa. Que eu vim pra cá trabalhar também com marketing, só que a pessoa que me contratou foi totalmente mentirosa, com propostas, né? E não cabe nem eu falar aqui, que eu não Acontece, tenho né? nenhum processinho. E aí foi quando eu comecei a estruturar o que eu realmente queria ser, como que eu ia fazer, todo o processo. Que é agora que eu estou colocando em prática. Eu sou mentora de líderes. Eu crio autoridade em uma pessoa que tem esse potencial. Eu faço ela enxergar o seu potencial e lanço no mercado. Faço ela se lançar no mercado, Uhum. entendeu? Então eu me achei completamente, porque é o que eu amo. Eu amo comunicar, eu amo ajudar, eu amo servir, eu amo tudo. E é tão gostoso quando você consegue enxergar o seu propósito, cara. Vou te falar. Porque imagina, eu nesses anos todos ali, ó, na peleja, imaginando o que eu iria ser, o meu futuro, e hoje estar nesse lugar tá sendo tudo. Então, e com isso a gente entende que o nosso momento chega, né? Porque nem tudo é para todo mundo. Eu conheci pessoas que tentaram tanto ser influencer, forçando a barra,
Tem gente que não nasceu pra isso, não tem jeito. Eu tenho tem muita carisma. dificuldade com rede social. Eu gosto disso aqui, eu gosto de sentar, eu deixo as pessoas à vontade. Já me falaram assim que teve pessoas que, parece que elas que eram dona do podcast que você deixou falando demais. Eu falei, mas ele tá lá é pra falar Mas é pra mesmo. Eu convido justamente para deixar todo mundo à vontade, né? Então eu não tô aqui para aparecer mais que ninguém Sim. e nem para isso aqui é uma coisa pessoal minha que eu vi uma oportunidade das pessoas acessarem e se inspirarem de alguma forma nas Sim. pessoas, nas histórias que eu trago aqui, né? Sim, Trazer sim. informação também. Levar informação, exatamente. E aí, assim, tentei com outras pessoas também, não deu certo. Tentei parceria. E é isso que eu acho, nem tudo é para todo mundo. E quando você se encontra e que você se coloca na sua posição, seu lugar ali no mundo, é muito gratificante, né? Porque você observar, caramba, um tempo atrás eu não sabia o que fazer da minha vida. Não, mas eu não sabia mesmo. Não é que, Sim. eu não Não sei. sei. E eu tava. Sabe quando você olha pra frente, você não enxerga nada? Era euzinha. Era euzinha. Eu imaginava, eu queria, mas também tinha essa questão da procrastinação, de não ir atrás. Também tinha um pouco disso. E a maternidade, ela acaba te sugando, assim, né? Porque toma parte do seu tempo. Você tem preocupações com um outro ser humano que Exatamente. você tem que cuidar, é seu, não tem jeito. Não tem como uma pessoa, a não ser que ela tenha uma certa rede de apoio Não. aí, até financeira, muito boa, para ela não se preocupar de forma alguma. Exatamente. Mas tirando isso, não tem como. Mas ainda assim vem a culpa, né? Sim. A culpa. Tem De gente não que ser não, tem gente que presente. sim, né? Mas, enfim, Maioria, né? eu falo até por mim. Eu decidi ter a Elô quando eu me formei. E ainda assim nem foi, né? Porque eu ainda fiz o Foi pra sua TCC. formatura. Eu ainda fiz o TCC e apresentei o TCC com ela no Bebê Conforto, porque não tinha Olha com aí. quem deixar. No dia, a moça me deixou na mão, a moça que me ajudava. Falou que não ia mais e pronto. E você tá sempre dependendo de alguém, mesmo Sim, que você mesmo que você tenha desembolse. condições financeiras. Exatamente. Então é muito complicado. Eu tive muita ajuda, minha mãe, minha avó, mas assim, eu você não pode contar 100%. Quem tá no campo de batalha, meu amor, é a mãe. Até eu costumo falar isso, até o pai. Sim, Às vezes eu queria só ser pai. exatamente. Tem aquele meme agora rodando aí, que o sonho da pessoa é ser pai. Então, tem dias que eu só queria ser pai. Mas quem tá ali no campo de batalha, no game, é a mãe e o filho. Não adianta. E aí, então, Cauã, o que você vai falar mais? O que acha... você quer? Quer ser Fala. quando crescer? Me Que eu fala. quero ser? É. Gamer. É verdade. O que você vai fazer pra conquistar esse sonho aí? Diga. Estudar. Até porque pra ser Fazer gamer um- também precisa estudar, né? Fazer um curso Hum. de robótica. De robótica? É. É muito bom. Você esteve, né? Em um... Não, teve um... Na fábrica. A fábrica, Era um curso de robótica. Era bem legal, que você Aham. chegou toda empolgada falando. Tem umas escolas, você já viu agora? Tem. Voltada pra programação, eu quero muito colocar o Acho que Cauã. tem uma no Parque Shopping. Mas acho que tem uma em Águas Claras também. Bem legal. E como a gente teve essa dificuldade de escolha, de se encontrar em algum momento, apoiar a decisão deles é muito importante, né? Então eu me vejo nesse lugar. De agora fazer o que eu. Não é que eu não tive. O meu pai ele nunca falou assim: você vai fazer, você isso, você aquilo. Não. Mas só deles falarem que queria que a gente Pensa. fosse Exato. isso já... Não, já mudava o meu olhar e o meu medo. Poxa, se meu pai, que é o. Meu pai e minha mãe, que são as pessoas mais importantes da minha vida, estão falando que eu vou passar fome. Então é porque eu vou. desse jeito.
Então eu tento pegar mais leve com ele e tudo que ele fala, assim, eu acato e vou fazer o que eu posso e até o que eu não posso, né? Que eu acho que esse é o papel da mãe, né? A gente vai até. Mas o que a gente também precisa alertar é que tá tudo bem também se você não se encontrou até os 20, até os 30, até os 40. Cara, isso é Porque real. essa cobrança, principalmente da gente mesmo, né? Essa cobrança de eu preciso, eu preciso, eu preciso, acaba que você não consegue Não consegue. ter porque equilíbrio fica- pra pensar o que você vai fazer de fato, entendeu? Não, igual, as coisas, realmente elas não são em uma linha reta. Tem gente que fala assim, eu vou casar, eu vou namorar com 28, vou casar com 30, com 32 eu tenho filho. Gente, quem é que faz isso? Quem é que dá conta de prever, assim, o futuro? Eu já não tenho nem paciência, assim, porque eu não sei nem namorar, porque eu já tô casada, Já tô- morando junto, já tô... E eu também sou, esse lado eu ainda tenho que tratar bastante na terapia, porque eu já sou emocionada também, eu já quero atropelar as coisas, e quando eu gosto 100%. Ixi, Maria, meu Deus. E eu, se eu não fizer a coisa no momento que eu quero fazer, aí depois eu já falo, não, também não quero mais. Exatamente. É desse jeito. E o que você deixa aqui de recado para as meninas, né? Que com tudo isso. Você falou da sua volta, se quiser falar também do seu trabalho, fica à vontade. Eu vou deixar as redes Instagram. sociais. Cauã sem Instagram. Calma, tem, né, Calma? Tem. Falei besteira? Então, vou deixar seu Qual que é o Instagram. seu? Fala aí pra galera. O editor vai descobrir, o editor vai É. descobrir. Ih, gente, se nele sabe. Cauã Oficial, alguma coisa assim. Oficial. Real oficial. Só tem Podendo. ele. Bom, o que eu tenho pra falar pras meninas é que conversem sempre com as mães, com os pais também. Não tem aquela boa relação, tentem conversar com a pessoa mais próxima que você sente confiança, né? Pra você sentir ali que você tem alguém. Porque é importante você sentir que você tem alguém, porque eu lembro que a solidão ela era muito presente, por mais que eu estivesse rodeada de pessoas. Então, tem uma figura, né? Eu não tô falando só das pessoas das meninas que engravidaram na adolescência, mas das adolescentes. Sim. Até que pelo fato, assim, de escolhas, né, nessa idade, de ensino Sim. médio, eu preciso passar num vestibular. Calma. A gente Exatamente. vê que tem pressão da família, tem pressão da Da sociedade em escola. si, de você sair do ensino médio já direto para uma faculdade. Isso aconteceu comigo e eu fiz 1 ano, se eu não me engano, ou foi 1 ano e meio de jornalismo. Não concluí. Aí depois fiz mais, não sei se foi um semestre de fisioterapia. E não gostei. Aí fui fazer pedagogia. Terminei porque a minha mãe falou: você vai terminar. Você vai, lindinha. Mas assim, não sei se hoje eu faria. Uhum. Entendeu? É a minha formação, depois eu fiz várias pós-graduações para sair dessa área, porque de fato, eu não gosto de sala de aula. Então, é complicado aos 17 anos, 18, você ter uma mentalidade de que eu vou seguir isso aqui é a minha vida. Hoje o que eu tenho foi devido à minha formação, Sim, mas poderia ter sido melhor, né? exatamente. E eu tenho até uma observação para fazer sobre questões acadêmicas, porque por muito tempo eu fiquei nessa do discurso ser, você não precisa de uma formação para isso, você não precisa de uma formação para aquilo. De fato, tem pessoas que realmente Deslancham, né? e tá tudo certo também. Só que hoje, por exemplo, eu penso em terminar a faculdade de Direito, por quê? Ninguém vai tirar o meu conhecimento. Sim. E isso pode ser muito bom para mim. Eu usar, né, a advocacia para mim mesmo. E hoje eu falo, estudem. Façam quantas faculdades vocês conseguirem. Façam Eu tô cursos. pensando em fazer outro. Exatamente. E eu parei totalmente com esse discurso, porque se tem uma coisa que ninguém pode te tirar, Ok. é a sua inteligência, é o conhecimento. Mas é aquilo. Você pode fazer 10 faculdades. Você pode ter MBA, pós-graduação.
Mas se você não tiver as manhas ali no campo de batalha, meu funciona. amor, você não Eu acho tem que nada. faculdade nenhuma te prepara para a vida, né? Eu percebi uma geração, essa geração agora, ela tá sem essa bagagem. Não vou nem falar experiência, porque de fato experiência você tem quando você tá trabalhando já no meio e tal. Mas assim, profissionalmente falando, não tem bagagem emocional. Não. É uma geração que não sabe ouvir não, que não Caraca. sabe, que é insubordinada. E tá muito difícil. Eu li um artigo esses dias que fala que até é chocante isso, mas fala exatamente sobre isso. A geração de inúteis. Porque Total. assim, são pessoas que estão ali só acostumado a ter tudo. E consumir o TikTok, que são as vidas Exatamente. perfeitas que a gente tava falando. que Exatamente. não tem, gente, vida perfeita. E aí, na hora de ir para a realidade, até para conversar, é difícil. A gente precisou de estagiário e, assim, desculpa, mas todo mundo bem despreparado, sabe? E não sabe lidar com o dia a dia, de Exatamente. ter atitude de, não, eu vou adiantar isso aqui, porque não tem. Exatamente. E aí, se você manda, aí a pessoa já tá achando ruim, porque ela Já quer fica- ficar ali nas redes sociais como se isso realmente fosse a vida. E não é, gente. A realidade é outra. Tanto que hoje eu tô terminando, né, a faculdade de marketing, mas antes disso eu já trabalhei em algumas empresas e eu aprendi muito mais Sim, na vida e trabalhando na sala de aula. do que na sala de aula. Acontece. Então, estude, faça tudo que você tem pra fazer e mais um pouco, sem se sobrecarregar tanto, né, que a gente que é importante. falou, mas E faça boas isso. escolhas. Exatamente, faça boas escolhas. E se fizer escolhas ruins, calma, vai dar certo, porque só o que eu fiz na minha vida também foi escolhas ruins, mas estou aqui hoje, eu venci. Mas Vencendo, uma hora né, filho? chega o momento, né, de você mudar a chave. E vira, viu? A chave, uma hora, ela vira, tanto pra amizade, quanto pra Não, relacionamento, pra vida toda. pra vida, pra estudos, tudo. Gente, obrigada. Obrigada, Cacá. Obrigada, Angel. Obrigada. De nada. E, ó, compartilha. Pede aí, ó. Fala Vai, fala aí como pra é que se fala. inscrever no canal, pra fazer um comentário aqui, pra curtir, pra compartilhar, vai. Inscreve no canal, compartilha pros seus amigos. Pra todo mundo. Segue nós. Segue nós. Segue nós. Obrigada, gente. Até o próximo Obrigada. episódio. Tchau.